O Natal na Instant Gaming já chegou, todos os dias você tem jogos novos com grandes promoções, além também das promoções normais que o site já tem feito. Entre todos os dias, pelo link aí na descrição, não perca a oportunidade, até o Natal você terá essa novidade dos jogos a cada dia, que você vai clicando e revelando, então entre pelo link na descrição. E na Paddock BR também o Natal já está no ar. Em compras acima de R$300 você leva uma camiseta grátis. Então coloque no carrinho todos os seus produtos, inclusive a camiseta a mais, coloque o cupom Presente Natal, tudo junto, Presente Natal, para ter o desconto e também o frete grátis de Natal. Entra pelo nosso link que você ainda ajuda o canal. Olá amigo do Ressaca Motor, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. Vamos falar sobre Fórmula 1 nesse pré-Grande Prêmio de Abu Dhabi, começando com o Grande Prêmio da China, isso mesmo. Foi revelado agora, durante esse final de semana de Abu Dhabi, que a China teve o seu contrato renovado até 2030. Essa extensão reflete o crescimento da popularidade do esporte no país, com uma base de fãs que ultrapassa 150 milhões de pessoas. E de acordo com os dados, metade desse público é composto por mulheres e novos seguidores dos últimos 4 anos, o que é bem legal ver a Fórmula 1 furando um pouquinho a bolha, né? A bolha de só homem, só gente mais velha e tal. Você tá tendo um público mais jovem e também o público feminino chegando com mais força. Eu não duvido absolutamente nada desse dado de 150 milhões de pessoas na China, porque bem sabemos que lá tem 1 bilhão, então não é como se fosse absurdo pensar isso. Nós temos uma base muito forte aqui no Brasil, mas a China, obviamente, acaba tendo uma base maior ainda. Eu particularmente gosto da pista de Xangai, acho ela bem interessante. Você tem pelo menos 3 pontos bons de ultrapassagem. É claro que as duas obviedades ficam pelas retas, com DRS, mas é uma pista divertida, uma pista legal. Acho que ela tem o nível certo de técnica, dificuldade e também de possibilidades de ultrapassagem. Então eu tô feliz com essa extensão, acho bem legal. A China ficou um períodozinho de fora durante o ápice do Covid. Me fala aí se você gostou dessa renovação do Grande Prêmio da China. Vamos falar um pouquinho sobre os dados do TL2 que eu fiquei devendo para vocês. Quero começar com o seguinte, com aquele dado mais simplesinho, que é a velocidade máxima. Na segunda sessão de treino livre, nós tivemos a Sauber como a equipe mais rápida, o que pode indicar ou uma configuração propositalmente com menos downforce ou um carro que simplesmente é ruim mesmo em eficiência aerodinâmica. Isso acontecia muito com a Williams, né, há alguns anos. Depois você está sendo seguido por Haas e as Aston Martins, que historicamente também é uma equipe que anda mal na velocidade máxima, então é curioso ver a Aston ali. Já na outra ponta você tem as McLarens. Mais uma vez, você deve se lembrar que no TL1 a McLaren também estava entre os últimos no que diz respeito à velocidade máxima, o que pode indicar um carro com um acerto mais para pressão aerodinâmica, priorizando o terceiro setor e, consequentemente, também tendo um gerenciamento de pneus melhor, mas eu preciso sempre fazer o disclaimer para vocês. Nós não sabemos o acerto de cada carro, o combustível de cada carro, o modo de motor de cada carro, portanto esses dados são legais, são indicativos, mas jamais podemos tratar como conclusivos. Até porque no sábado as equipes ainda podem mexer no treino livre, podem alterar os seus carros, então uma coisa ou outra pode ainda ser alterada, beleza? Então não leve esse dado aqui como sendo cabal. Nós temos também o dado na curva 1. O dado na curva 1 é interessante, a McLaren está sendo a mais rápida, que é justamente uma curva em que ela se encaixa ali de baixa para média velocidade, a primeira curva, e a Red Bull vem atrás 6 centésimos da McLaren. Depois você vem Mercedes, Sauber, Ferrari, Alpine, Aston Martin e assim vai indo até chegar na VCARB. Então a McLaren mostrando uma eficiência na primeira curva, o que pode ser um trunfo já na largada, obviamente, e a diferença da Mercedes para a Red Bull é relativamente grande, assim como da McLaren para a Mercedes e principalmente da McLaren para a Ferrari, que é justamente a grande rival da McLaren nessa disputa de título mundial em Abu Dhabi. Nós temos também o dado de ritmo de corrida, que é sempre muito legal de ficar de olho. Nesse caso, repare o seguinte, com pneus macios,
Somente Hülkenberg e Albon andaram e não são tempos muito representativos. O Albon, por exemplo, foi 1.4 mais lento que o Hülkenberg no seu long run. E esses long runs aqui nós estamos pegando a média apenas das 5 voltas representativas desses pilotos. Já com os pneus médios, o Piastri foi o mais rápido, seguido de Hamilton, Norris, Verstappen e Pérez. E aí você tem o Leclerc, Russell e Sainz. Então as Ferraris no ritmo de corrida ficou um pouquinho mais para trás. Isso com certeza liga um alerta nos vermelhos, ainda mais que o Leclerc tem a punição, como bem citamos no vídeo anterior. Se o cenário for realmente esse aqui, como temos visto, de uma McLaren mais rápida no top 3 de long runs, o título está na mão. O título está praticamente garantido, só uma tragédia para tirar esse título da McLaren. Por outro lado, mais uma vez não sabemos a configuração de cada carro, por isso vamos ficar com o pezinho atrás, porque a Ferrari ainda pode surpreender e mostrar performance ao longo do final de semana e também pode mudar o seu carro amanhã. Para não ficar faltando os melhores setores, nós temos aqui do TL2 e repare que o Norris ficou em melhor em todos os 3 setores e o Piastri ficou também lá em cima nos 3 setores, o que mostra uma eficiência absurda desse carro da McLaren, seja nos setores rápidos, que são os 2 primeiros, seja no setor 3, que é um setor mais sinuoso. Então é um carro que parece que está equilibrado, e aí a gente lembra daquele top speed que nós vimos agora há pouco. Como é que Norris e Piastri foram os mais rápidos em setores muito rápidos, muito velozes, se a velocidade máxima estava lá embaixo? Então alguma coisa tem aí. Ou as outras equipes fizeram aquele top speed num momento em que não necessariamente estavam em uma volta muito rápida, ou a McLaren está com algum segredo que a gente não está conseguindo compreender ainda. Vamos esperar para ver, porque os tempos estão um pouquinho estranhos. Por último, mas não menos importante, nós temos todo o drama, todo o conflito de Toto Wolff com Christian Horner, porque nós temos a situação Russell versus Verstappen. E essa rivalidade Mercedes-Red Bull é a grande rivalidade do período da era híbrida da Fórmula 1. Até 2013 você não tinha essa rivalidade tão acesa. De 14 em diante, aí sim, você tem uma rivalidade nascendo, que hoje é a principal rivalidade da Fórmula 1, sem sombra de dúvidas. Toto Wolff deu uma resposta ao Christian Horner, porque o Horner disse que o Russell estava histérico com esse assunto. O Wolff falou que o Horner é apenas um terrier latindo. E o Horner foi lá e respondeu falando que ele prefere ser um terrier, um pequeno terrier, do que um lobo, fazendo a alusão ao Toto Wolff. Essa discussãozinha de 10 anos de idade dos dois, na verdade, parece que está sendo fomentada pela Netflix de acordo com algumas teorias que já estão saindo. Parece que eles estão só gerando um conteúdo para a próxima temporada, para sair em trailer, né? Aquela coisa para sair no trailer de que há uma tensão ali e tudo mais. É sabido que eles não se bicam, até aí beleza, normal, é um ambiente de altíssima competição, é natural que exista uma rivalidade, só que nesse momento da temporada, com esses comentários infantis e tudo mais, por mais que os dois pilotos estejam querendo se matar, dá pra ver claramente que não é uma coisa muito orgânica. É diferente de 2021, quando eles estavam ali diretamente um contra o outro, que realmente ali existia uma tensão muito grande. Eu acho que se eles pudessem, sairiam na mão. Mas aparentemente é uma questão para a Netflix, é uma jogadinha para a Netflix. Eu não vou reclamar, porque o ambiente hostil é o normal da Fórmula 1 e é o ambiente de alta competição. Repito o que disse em outro vídeo, esse negócio de piloto amiguinho, de todo mundo coisa linda, isso não existe em ambiente de alta competição, e Red Bull e Mercedes já tem muitos atritos e agora mais um para conta, e eu espero que a gente tenha uma temporada 25 com muitos atritos entre ambos, mas na pista também, na disputa por título. Quero saber a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada, seguir o nosso canal Ressaca Express, que está muito bom também, e claro, entrar nos nossos parceiros aí na descrição. Um grande abraço, valeu e falou!